Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Gratos e gratas a Deus, somos todos nós por essa oportunidade bendita de reunião virtual a nos possibilitar esclarecimento, consolo e esperança, que estão sempre tão necessários para a continuidade das nossas tarefas na jornada de vida. Ainda que virtualmente, estamos todos nós reunidos na Casa de Alta de Souza, no Núcleo Espírita Alta de Souza, nessa nova perspectiva de encontro religioso através das mídias e da tecnologia. Que o Senhor nos abençoe a todos nesse instante. E para isso, convido você para que juntos façamos a nossa prece de início dessa atividade de agora. Senhor misericordioso, agradecidos somos a Ti, por esse instante em que Tu nos concede a misericórdia de nos reunirmos onde quer que nos encontremos, a fim de estreitar os nossos vínculos de afetividade, restabelecendo o nosso compromisso de despertar mentes e corações, as nossas mentes e os nossos corações, para nos alinharmos aos teus desígnios e à tua vontade. Auxilia-nos, Senhor, para que estejamos receptíveis e disponíveis a receber a orientação vinda do mais alto. Que possam, Senhor, esses instantes nos propiciar o bálsamo necessário para a continuidade da nossa jornada. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Hoje, nós estamos finalizando o último trecho do capítulo 17, lá de A Gênese, a quinta obra da codificação kardeciana. Esse capítulo, o capítulo 17, denominado Predições do Evangelho, é um capítulo que está contido, é o penúltimo capítulo da obra, inclusive, que está contido na parte denominada Predições. A Gênese ela é composta por 3 partes, a última delas denominada de Predições. E esse capítulo, penúltimo capítulo, Predições do Evangelho, se encerra justamente com o tema de hoje, o juízo final. A análise desse texto, ela se baseia num sermão profético proferido por Jesus de Nazaré, e que é apresentado pelos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, que conta o episódio de que Jesus, estando em Jerusalém, saindo do templo, olha para o templo a partir de uma indagação dos discípulos e profere um muito célebre sermão profético. Nem todos os evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, João não tem mais detalhes sobre esse episódio do Cristo, mas nem todos os evangelistas desses 3 citados contam todas as passagens, como Mateus narra. Mateus, ele narra do início do sermão profético até o final. E esse sermão profético, ele tem justamente a proposta de trazer aquilo que é conhecido como o fim dos tempos. Então, os momentos derradeiros, teoricamente, os momentos derradeiros na Terra, fala dos sinais precursores da chegada desse fim dos tempos, fala do juízo final, que é o tema específico da nossa conversa, e em decorrência desse juízo final, fala do destino que cada um dos habitantes da Terra teria após o juízo final. Essa parte do juízo final, que é narrada exclusivamente por Mateus, está no capítulo 25, versículos 31 a 46. E dizem assim:
o texto, e diz assim o texto evangélico: fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E começa lá no versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí eu vou saltear alguns versículos, o versículo 35, e aí eu passo, né, alguns versículos para chegar no versículo 41. Né? Depois nós retornaremos a esses versículos. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí também, salteando alguns versículos, encerra essa parte em Mateus, no versículo 46, assim dizendo: e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Depois nós retornaremos aos versículos que agora foram salteados. Quando nós analisamos esse trecho, que é um trecho bastante conhecido, muitos de nós nos recordamos dessa fala de Jesus, desse sermão profético, nós sempre refletimos e pensamos nessa ideia desse juízo final, como é apresentado, esse momento do julgamento em que o Senhor, né, em que Jesus de Nazaré, retornaria à Terra e faria essa avaliação comportamental, colocando de um lado aqueles que seriam justos, de outros aqueles que seriam injustos, e que cada um teria uma destinação correspondente a partir dessa análise feita por Jesus. É bem verdade que nós partimos da premissa que a fala de Jesus ela contém verdade. De maneira alguma, a ideia proposta pelo Espiritismo é de descaracterizar ou tornar inválida a fala de Jesus. O que Jesus diz é verdade. Agora, a nossa interpretação, a interpretação que historicamente é feita sobre essa passagem de Jesus, ela merece sim uma análise mais aquilatada, mais aprofundada e mais adequada a toda a proposta de vida eterna e mais de acordo com as próprias leis universais, estabelecidas pela divindade, pelo nosso Pai Maior, que se fundamenta primordialmente numa ideia de amor, justiça e caridade. E a partir dessa ideia, é impensável analisar esse contexto e interpretá-lo numa perspectiva escatológica, de fim de tempos e de destruição fatal e impensável de realidade de mundo e das nossas próprias vidas. Na verdade, o equívoco da nossa interpretação é tomar ao pé da letra essa figura de linguagem usada tão forte e repetidamente por Jesus, de maneira a melhor trazer a mensagem àqueles, naquela época, que não tinham ainda a possibilidade de compreensão mais abstrata, mais sutil das verdades universais. Jesus de Nazaré, como nós nos recordamos, e em inúmeras passagens, utiliza-se de alegoria, utiliza-se de simbolismos, utiliza-se dos mais diversos recursos para fazer minimamente compreensível conteúdos tão complexos e que precisavam ser mais bem apresentados e explicitados quando nós, humanidade terrestre, estivéssemos
mas bem preparados para essa compreensão. Daí o Cristo ter falado da necessidade da vinda de um outro consolador que pudesse melhor explicar e melhor aprofundar os conceitos por ele mesmo trazido, esclarecendo as dúvidas, como ele mesmo dizia, dissipando alguns entraves e obscuridades do conhecimento da mensagem da qual ele se fazia e é o maior mensageiro. Então, a pensar nesse juízo final é sim pensar no momento de valoração de comportamentos, de valoração de indivíduos. Mas pensar nessa ideia não numa proposta de término, de eternidade de julgamento, mas num contexto mais adequado às próprias leis divinas. E para isso, é importante levar e tomar por base uma mesma comparação utilizada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando lá nas suas obras codificadas, ele faz a comparação da vida do espírito com a vida de uma pessoa na sua trajetória escolar, na sua trajetória educacional. Então, nós vamos retomar aqui, eu vou retomar aqui essa comparação feita pelo nosso codificador, pelo codificador do Espiritismo, para que a gente possa melhor compreender e resgatar a verdade factual dessa análise contida no sermão profético de Jesus. Nós nos recordamos, né, e ainda mais nesse momento, né, de pandemia, de tantas dificuldades que nós temos vivenciado, dificuldades das mais diversas ordens, que sim, a pandemia, ela é uma grande etapa, um momento solene e relevante desse processo de transição planetária que todos nós estamos vivenciando. Então, pensar nesse sermão profético acerca do juízo final nos pede que reflitamos esse contexto que nós estamos vivendo agora, pandêmico, e esse contexto maior no qual a pandemia se insere, que é o contexto da transição planetária. E aí, juntando esses três temas, juízo final, pandemia e transição planetária, nós fazemos e retomamos essa comparação trazida pelo codificador Allan Kardec. Então, comparemos o progresso espiritual dos seres inteligentes do universo criados por Deus com o de uma pessoa na sua vida escolar, na sua vida de formação formal, instrucional. E aí utilizemos dessa comparação. É importante já fazer a ressalva, e mais à frente eu vou deixar isso mais claro, que essa comparação aqui feita por nós, né, feita por mim, como qualquer comparação, ela não é perfeita no sentido de todos os aspectos da comparação serem válidos. Mais à frente eu vou detalhar quais são os pontos de divergência que precisam ser respeitados. Mas tirados esses pontos de divergência, a comparação, ela é sim válida, porque nos dá uma ideia mais exata do que, de fato, seria esse juízo final. Todos nós sabemos que quando alguém, uma pessoa, vai fazer a sua formação escolar, sua informação instrucional, essa pessoa ela começa desde criança, né? Digamos essa linha mais comum, né? Mais ordinária de formação. Ela começa lá na infância com a criança, essa pessoa na sua condição de criança, e ela se estende até a sua vida adulta. Quando essa criança, em crescendo, sai da escola e entra numa universidade, numa faculdade. Todo esse processo instrucional, todo esse processo de formação escolar, digamos assim, acompanha aquela pessoa desde as suas primeiras idades e vai até a vida adulta, da criança até o adulto, passando
pela juventude, passando pela adolescência, até chegar na sua vida adulta, nos seus primeiros anos de vida adulta. Pensemos assim. Quando uma criança entra na escola, ela vai ter o conhecimento adequado àquele seu momento de compreensão, de acordo com a sua faixa etária. E toda essa sua trajetória instrucional, ela vai sendo guiada por etapas, por níveis, por séries, hoje chamado por anos, né? Então, antigamente se chamava, na minha época, se chamava de primeira série, segunda série, sexta série, né? E aí, quando chegava no ensino médio, vinha o primeiro ano, segundo ano. Né? Hoje se usa a nomenclatura ano. Então, tem o primeiro ano do ensino fundamental, que vai até o nono ano do ensino fundamental. E chega no ensino médio e tem também o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Algumas crianças começam um pouquinho antes, começam já num contato com essa formação instrucional desde a creche, desde aqueles primeiros momentos lá de educação infantil, né, que ninho, maternal, jardim da infância, várias nomenclaturas são utilizadas. Mas essa criança, ela para ir passando ano a ano, série a série, etapa a etapa, ela vai vivenciando experiências. Ela vai fazendo trabalho de casa, trabalho de classe, atividades das mais variadas ordens e tipos, se submetendo a provas. Muitas vezes passa por média, algumas vezes precisa ir para recuperação. Há casos em que, apesar de todas as tentativas, a criança ou o estudante é reprovado e precisa fazer a série, a etapa, o ano novamente. Mas à medida em que esse estudante vai avançando no conhecimento, e a cada etapa ele vai aprendendo novas coisas, experimentando novas experiências, testando e sendo testado naqueles conhecimentos, até que chega um momento em que ele completa aquele ciclo da escola ou do colégio. E aí ele precisa mudar. Ele encerrou lá a sua etapa de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, e ele agora vai para o ensino superior. Ele vai para a faculdade, ele vai para a universidade. É bem verdade que essa faculdade, essa universidade aí, ela tem vários estágios. Ela vai ter uma graduação, seja uma graduação em nível de curso tecnológico, seja uma graduação de licenciatura, de bacharelado. A partir daí você vai ter a pós-graduação, stricto lato sensu. Nós pensemos apenas, estritamente, nessa ideia do aluno que findou seus estudos em nível de colégio e escola e que ele precisa passar para o ensino superior, para uma faculdade, para a universidade. Quando ele encerra a trajetória na escola ou no colégio, ele já se submeteu a inúmeros testes, a inúmeras provas. Mas para poder mudar para a universidade, para a faculdade, ele precisa fazer uma outra prova. Porque ele precisa provar que ele não apenas conseguiu cumprir todas as etapas dentro daquela sua vida de colégio, de escola, para avançar etapa a etapa, série a série, ano a ano. Mas ele precisa agora provar que todo aquele conhecimento, de todas aquelas etapas, de todas aquelas séries, de todos aqueles anos, estão consolidados nele, que ele se torna efetivamente apto, esse estudante, para ingressar num outro nível de aprendizado, um aprendizado em ensino superior. E é aí, na minha época, a gente chamava meramente de vestibular,
Mas hoje, os estudantes atuais, né, de um tempo para cá, chamam isso de Enem. E o Enem, o vestibular, na época de muitos aqui, com certeza, nada mais é do que essa avaliação. Agora é a hora de mostrar se de fato tudo aprendido na fase da escola torna apto e capaz de ingressar no ensino superior. Essa comparação, com base, né, como eu disse, nessa comparação que é feita pelo próprio codificador, né, do progresso espiritual com a vida escolar, ela cabe perfeitamente para a nossa análise aqui do sermão profético sobre o juízo final. A trajetória desse estudante é a trajetória do espírito, que está se desenvolvendo ao longo da sua vida, não apenas ao longo da sua experiência encarnatória, corpórea, mas ao longo da sua vida, da vida do espírito, nas etapas da sua encarnação e nas etapas em que se está vivendo, em que nós estamos vivendo, na nossa verdadeira pátria, na pátria espiritual. Então, a vida como um todo. A trajetória escolar é a trajetória evolutiva moral, em que o conteúdo que é ensinado, o conteúdo das disciplinas, o conteúdo das cadeiras, nada mais é do que o código moral universal, as leis divinas, que nós vamos aprendendo em cada etapa, em cada série da nossa vida, de acordo com o momento da nossa formação e com a nossa capacidade de vivenciar. Do mesmo jeito que um estudante, na escola, no colégio, que vai fazendo tarefa de casa, tarefa de classe, inúmeros trabalhos, provas, nós também somos submetidos a inúmeros testes, para provar que nessa escola da vida nós estamos aprendendo esse conteúdo ético universal, que é o que a vida espera para nós, porque nos garante a própria felicidade e nos impulsiona à perfeição moral relativa e própria a que se destinam os espíritos, nós, seres inteligentes da criação. A mudança da escola, né, para a universidade, para a faculdade, é justamente esse processo de mudança no padrão da moralidade do espírito. Nós nos recordamos que em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundando uma informação que já consta em um livro dos Espíritos, a espiritualidade superior, a espiritualidade responsável por trazer a mensagem do Consolador prometido à Terra para a humanidade, diz-nos claramente que é possível catalogar, de uma maneira propedêutica, por óbvio, mas catalogar a espécie e os níveis de mundos habitados, e em decorrência dos espíritos vinculados a esses mundos, a esses orbes, em mundos inferiores e mundos superiores. Nos mundos inferiores, nós temos aqueles espíritos ainda propensos ao mal. Muito no início da trajetória da sua criação, da criação nossa, dos espíritos, quando nós somos criados por Deus simples e ignorantes, e que naqueles primeiros momentos da nossa trajetória, e aí esses primeiros momentos na perspectiva da eternidade, então esses primeiros momentos têm alguns, muitos milênios, pensando na perspectiva terrena, de contagem terrena de tempo. Então, nesses primeiros momentos, num momento ainda de primitivismo de percepção e sensações, nós somos mais inclinados para o mal, porque nos deixamos arrastar pelo egoísmo. Até que nós mudamos e passamos a viver não ainda uma perfeição, mas nós mudamos a chave da nossa moralidade. E rompemos com essa cadeia de predominância para o mal, nos tornando mais inclinados para o bem. E o nosso padrão de moralidade muda para um padrão superior. Daí a minha comparação com a universidade, com a faculdade, que seria esse ensino superior.
Então, mudar da escola para a universidade é justamente essa mudança nesse padrão moral, em que deixamos a nossa trajetória ainda presa à inferioridade para vivenciar uma nova trajetória, que não significa perfeição moral ainda, mas uma trajetória mais inclinada ao acerto no comportamento, por uma afinidade mais efetiva com o bem, com o bom, com o belo e com o justo. E o Enem e o vestibular é justamente esse juízo final. Esse momento em que, para que eu saia da escola e vá para a universidade, para que eu rompa essa cadeia de mundos inferiores e de espíritos inferiorizados, para espíritos que estão num processo já de regeneração, habitantes de um mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas que a predominância e a inclinação moral das criaturas é para o bem, nós precisamos fazer essa mudança. Mas para fazer essa mudança, do mesmo jeito que na teoria não se permitirá que alguém não preparado para a vida universitária, para o ensino superior, possa ingressar numa faculdade, nem numa universidade, a vida também não permite que um espírito ainda não preparado moralmente para estagiar e vivenciar num mundo um pouco melhor do que o mundo de inferioridade que nós vivemos, possa ali estar. E é aí que se dá a seleção entre justos e injustos, entre bons e equivocados, entre ovelhas e bodes, entre direita e esquerda. E aí, esse direita e esquerda, e é sempre importante deixar claro, né, nós estamos em momentos em que o óbvio precisa ser reforçado. Quando Jesus fala em direita e esquerda, isso nada tem a ver com ideologia partidária. Né? Simplesmente Jesus se utilizou, como ele se utilizou de ovelhas e bodes, não significa que um bode é ruim, não significa que uma ovelha é boa. Foi também uma figura de linguagem. Então, o Cristo se utiliza aí de uma figura de linguagem, não tem nenhum contexto ideológico partidário. E aí, nessa comparação, que, como eu disse lá no início, não é perfeita, tem 3 pontos que a gente precisa deixar claro, de divergências que não podem, de maneira alguma, ser levadas ao pé da letra. A primeira divergência, a primeira grande divergência da comparação que eu fiz para a realidade dos fatos, é lembrar que ninguém é melhor do que outrem pelo fato, na vida material, de ter ingressado numa universidade. Enquanto, na perspectiva espiritual, nessa comparação que eu faço, quem está numa universidade, né, quem está nesse nível de moralidade superior, é melhor, espiritualmente falando, do que quem ainda está na escola, essa verdade não se aplica para a vida material. O fato de alguém ter um diploma, de ter cursado uma faculdade, uma universidade, não torna ninguém melhor do que outro. Isso não é verdadeiro. Até porque, segundo ponto de comparação, de divergência nessa comparação, na vida material, não é obrigatório que uma pessoa curse uma universidade. Uma pessoa, ela pode fazer um curso técnico, ela pode não necessariamente ingressar na vida de ensino superior, de ensino universitário. E ainda assim ela ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e ser capaz profissionalmente de desempenhar uma atividade. A universidade não torna ninguém melhor que outrem, nem a vida universitária é um caminho obrigatório para todas as pessoas em sociedade. Essa comparação ela não pode ser aplicada nessa medida com relação à vida espiritual. E também na vida material e na nossa realidade brasileira, nem sempre o único caminho para se chegar na vida universitária, chegar numa universidade, é o Enem. Há instituições de ensino superior privadas
que tem seus próprios vestibulares e seus meios próprios de seleção, que não necessariamente exigem o Enem. Mas na vida espiritual, fazendo a comparação, o Enem ele é obrigatório. Essa avaliação de capacidade ético-moral para ingressar na vida superior de moralidade, ela é indispensável e inafastável. Então, feitos esses esclarecimentos desses 3 pontos que não se aplicam efetivamente à realidade espiritual, é importante, sim, levar em consideração que, de fato, não há como passar para uma nova fase de vida sem a avaliação do comportamento. Só que aí há 3 situações, como eu disse no início, né, de juízo final, de pandemia e de transição planetária, que precisam ser bem compreendidos nesse contexto do sermão profético de Jesus. Quando Jesus vai fazer essa análise, né, e eu confesso que quando fui ver o texto novamente, para me organizar para essa nossa conversa, eu achei muito curioso, né, eu ter enxergado nessa perspectiva, obviamente eu não tinha pensado antes nisso, que quando Mateus diz lá, né, que o rei reunirá diante de si todas as nações. E eu pensei, eita, a pandemia é justamente uma pandemia por ser mundial. De fato, todas as nações, todos os povos, todos os lugares estão vivenciando essa realidade dolorosa. Nenhum de nós está isento, imune ou ileso às dores pandêmicas. De alguma forma, de algum jeito, por menor aparentemente que seja, todos nós estamos impactados com o cenário que nós estamos vivendo. Porque é impensável imaginar que, diante de tanta dor, alguém possa ser indiferente às dores que estão sendo vivenciadas desde o ano passado. Na verdade, desde o finalzinho de 2019, por todo 2020, e ainda se prolongando por esse ano de 2021. Então, na verdade, todas as nações, quando eu vi isso, eu fiz, eita, uma pandemia. Mas será que a pandemia, ela é o processo de juízo final? Será que, de fato, essa pandemia, ela é esse juízo final trazido por Jesus de Nazaré? E o que vem chegando de informação espiritual séria, abalizada, confiável, inclusive utilizando dos critérios que o codificador nos coloca como marcos e parâmetros para o reconhecimento da veracidade das informações, e o primeiro deles é a universalidade da mensagem do ensino, é entender que não. A pandemia, ela não é o juízo final. A pandemia é como se ela fosse uma etapa de um concurso. Se a gente está falando, se a mensagem espírita nos esclarece que o juízo final é um processo de avaliação, uma prova de um concurso, é pensar que essa avaliação ela tem etapas, ela tem fases. A pandemia é uma etapa desse processo de juízo final. Uma etapa muito significativa, muito importante. Uma etapa muito valorosa, de muito impacto para a nossa trajetória. Mas é importante entender que esse juízo final, do qual essa pandemia faz parte, ela é final de um ciclo, como é para o aluno, que no Enem, num vestibular, encerra o ciclo da escola, do colégio, mas não fecha e encerra a jornada do estudo e do aprendizado. Porque na universidade, na faculdade, ele também vai ter que estudar. E vai ter que estudar muito.
Ele vai ter que estudar coisas diferentes, coisas diversas, às vezes, do que ele estudou a vida toda, porque é mais aprofundado, tem uma análise diferenciada. Então, é importante pensar que esse juízo a que Jesus se refere não é o fim no sentido de término de uma jornada de vida, mas o término de um ciclo, o ciclo da inferioridade moral que ainda nos domina, enquanto habitantes da Terra. E um juízo final, nessa ideia de final de ciclo e não final de jornada, que diz respeito a todos os habitantes da Terra, ou, dentro da nomenclatura espírita, a todos os espíritos terrenos, ou seja, a todos os espíritos vinculados à Terra. Espíritos que estejam encarnados, espíritos que estejam desencarnados, mas que são espíritos vinculados à Terra. Se a gente fosse usar uma figura de linguagem, né, com todo respeito como Cristo também se utilizava, todo espírito ele é vinculado a um CEP universal, planetário. O CEP dos espíritos habitantes da Terra é a Terra. Ainda que não esteja encarnado, aquele espírito desencarnado ainda se encontra vinculado à Terra, se a Terra for o seu CEP universal. Então, ele está vinculado à Terra. E esse processo de mudança de padrão moral não é apenas um processo que está sendo desenvolvido de forma individual para cada um de nós. Na verdade, nós estamos vivendo esse momento especial, solene, sublime, de um progresso e melhoria moral coletiva que se dá através disso que nós já ouvimos tanto falar, chamado transição planetária. Qual é, numa comparação, mantendo essa lógica comparativa utilizada, o que seria essa transição planetária? Nós somos aqueles estudantes que estamos estudando na escola chamada Terra. E estamos cumprindo todas as etapas adequadas desse processo de escola. Só que agora a Terra vai deixar de ser uma escola e vai virar uma universidade. Então, não é apenas o aluno que está cumprindo a sua jornada e que vai sair daquela escola para ir para a universidade. A Terra vai deixar de ser escola, nessa comparação que eu estou utilizando, para ser esta universidade, onde os alunos que vão, os estudantes que vão continuar na sua trajetória de aprendizado, de conhecimento, de aprofundamento de novas experiências de moralidade superior, precisam estar de acordo com essa avaliação prévia para admissão nessa universidade. Então, a Terra está passando nesta transição planetária, não apenas pela mudança de cada um de nós, dos seus indivíduos, mas ela está mudando a sua própria natureza instrucional, educacional, porque ela também está galgando uma nova etapa nessa escala de mundos habitados, deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta regenerado, que nos propõe uma vida mais inclinada para o bem. E é daí que o Cristo se utiliza no sermão profético, nesse trecho trazido por Mateus, por essa expressão de venham para esse lado, vá para o outro, vá para um outro local, para aqueles que não forem aprovados nesse processo de seleção, porque é o que o Espiritismo apresenta com o nome de emigração espiritual. Percebamos,
Não há como um espírito não estar vinculado, né, naquela ideia que eu falava antes, a um planeta. Ele tem que ter um CEP universal. Se essa escola Terra vai se transformar numa universidade, numa faculdade. Se eu tenho alunos, estudantes vinculados à Terra, que não conseguem a aprovação nesse juízo de valor, nesse juízo de avaliação comportamental, ele não tem como ficar aqui. Porque aqui agora será uma universidade. E ele ainda está na condição de estudante de escola. Não significa que ele vai ficar na escola para sempre, na condição de aluno de escola para sempre. Ele também vai evoluir. Ele também vai chegar um dia na condição de cumprir os requisitos para ser um aluno de universidade. Mas ele não tem como ficar mais na Terra, porque a Terra deixou de ser escola, passará a ser universidade. E é nesse momento que Jesus diz aos bodes, aos injustos, aos que não foram aprovados no juízo final, vá para outro lugar. Um outro lugar que esteja adequado, onde haja sintonia e afinidade entre os valores que ainda dominam aquela criatura que não conseguiu aprovação nesse juízo de avaliação. Ele não conseguiu finalizar aquele ciclo, aquela etapa. E é daí que estamos vivenciando, não de hoje com a pandemia, mas já há um determinado tempo, né? Na verdade, já dizem os espíritos superiores, num processo mais intensivo de transição planetária, desde a década de 1960, nós começamos esse trabalho de emigração. É importante também deixar claro uma coisa: nem todo mundo que está desencarnando agora está desencarnando por não aprovação nesse juízo que o Cristo se refere. Não é essa a ideia. É para não pensar que quem está desencarnando está sendo emigrado da Terra, está sendo retirado da Terra. Não necessariamente. Mas é nesses processos, agora, que essa seleção a que Jesus se refere no sermão profético tem se desempenhado e se desenvolvido. Então, agora é o momento em que nós não estamos querendo ser desvinculado da terra. Nosso esforço agora é de permanecer na terra, para cumprir aquelas bem-aventuranças a que Jesus se referia, lá no Sermão do Monte, quando ele dizia que os justos herdarão a terra, que as suas palavras não passarão enquanto a terra não se renovasse. Porque nós estamos agora nesse processo de fazer por onde merecer ficar nessa terra que se transforma numa escola, que possibilita uma moralidade superior. E esse aparente tumulto, esse aparente caos, que muitas vezes nós olhamos para a sociedade encarnada e a sociedade espiritual desencarnada, que parece tudo tormentoso, tudo caótico, nada mais é do que a prova do amor e da misericórdia de Deus, que possibilita a justos e injustos, a todos os espíritos vinculados à Terra, a oportunidade de se submeter a esse Enem espiritual, de testar, de tentar provar que está apto a continuar a jornada de evolução espiritual na Terra, que se transforma de escola para universidade. Nós estamos agora no momento de provar que o conteúdo programático do Código Divino Universal está, como diziam os antigos, está com o assunto na ponta da língua. Na verdade, nós precisamos estar com o assunto pronto no nosso comportamento e nas nossas ações. E é por isso que os trechos que eu pulei dos versículos, lembra que eu mencionava, eu disse, a gente volta depois para ver os versículos que Jesus
se referiu no sermão profético e que eu deixei para uma leitura para agora, para esse momento. Quando Jesus vai fazer, e nós com certeza nos recordamos, e eu vou reler. Quando Jesus faz a separação entre justos e injustos, ele não faz com base em nenhum outro critério, que não seja o critério da prática do amor, da prática da caridade. Ele diz lá no texto que todas as nações seriam reunidas diante dele. Mas para analisar, ele não vai perguntar de onde veio, qual era a condição econômica, qual era o nível intelectual, instrucional, material, qual era o idioma que falava, quantos idiomas falava. Ele não pergunta se você cuidava só dos seus, mas ele utiliza de critérios muito gerais, pautados no amor e na fraternidade. E aí diz Jesus que o processo de seleção será feito utilizando os seguintes critérios. E ele começa lá dizendo, no versículo 35, quando ele vira para os justos e diz: Vende, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele diz, versículo 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Só ações de amor, de caridade e de fraternidade. Esse é o conteúdo programático do Enem espiritual. É essa mensagem de caridade e de amor que será exigida a aplicação e a comprovação das nossas ações para a mudança da terra-escola para a terra-universidade. E nessa pauta, é curioso perceber e é abençoado, sublime, porque, como ele disse aqui no versículo 34, tudo isso já estava programado e preparado desde a fundação do mundo, porque Deus não joga dados com o universo e tudo é muito bem planejado e organizado para que a lei se cumpra e para que a vida tenha um rumo que ela deva ter. Que quando nós olhamos agora para esse cenário pandêmico, percebamos o quanto de fome, o quanto de sede, num mundo de tantos refugiados, quantos estrangeiros não precisam ser socorridos? Quantas vezes nós não somos estrangeiros entre os nossos, na nossa família? Quantos não se sentiram estrangeiros porque precisaram retornar para o seio do seu lar, num processo de isolamento e de distanciamento social? Quantos não estão nus, desprovidos de alimento e de assistência material? Quantos de nós não estamos adoecidos do corpo, das emoções, adoecimento psíquico, adoecimento espiritual? Quem de nós não está de alguma forma doente que não precisa da ajuda um do outro? Quem não está preso nos seus valores egoístas, preso nos seus equívocos, preso nas suas certezas incertas e incrédulas, e que precisa ser libertado, e que precisa querer se libertar? E o Cristo diz: quer vencer a fome, quer vencer a sede, quer socorrer ao estrangeiro, quer assistir aos doentes, quer assistir aos necessitados, quer assistir aos nus e aos presos, que nos fará autorizados a viver numa terra de ensino e de moralidade superior.
E é por isso que é esse mesmo critério que ele diz: não podereis continuar na terra. Vai, quando ele diz: afasta-te, aparta-te de mim. E, obviamente, ele usa dessa expressão forte, malditos, para o fogo eterno, onde o diabo e seus anjos residem. E nós sabemos que um Deus que é de amor não gera e não possibilita espaço para um sofrimento eterno. O Cristo nos ensinou isso. Mas ele diz: por que esses serão afastados? Por que esses serão expelidos da terra? Porque eu tive fome e não me destes de comer, porque eu tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro tu não me recolhestes, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. E quando justos e injustos se surpreendem com essa análise, com essa prova que já havia sido aplicada, porque é isso que está acontecendo conosco. A prova está sendo aplicada. E muitos de nós não temos olhos de ver que a prova já está sendo aplicada, que o processo de seleção está sendo aplicado. E quando todos eles perguntam, justos e injustos, quando, Senhor, eu te socorri ou não te socorri? O Cristo assim responde: em verdade vos digo que quando fizeste ou não fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo fizeste ou deixastes de fazer. Então, a vida agora nos pede, e é apenas isso que ela nos pede. A preparação necessária para que vivenciemos esse nosso Enem espiritual, esse nosso vestibular, e que estejamos, cada um de nós, aptos e dispostos. Não nos falta conhecimento, não nos falta orientação, não nos falta a ajuda dos amigos espirituais a nos fazer trilhar essa jornada. Agora não é um momento de medo, é um momento de desafio, mas um desafio cuja escuridão do agora, cujas sombras dessa noite tão tormentosa, significa um alvorecer e uma alvorada muito bela, numa nova perspectiva de vida. Agora é a hora de cada um de nós carimbar o nosso passaporte espiritual, carimbar a nossa caderneta e o nosso boletim, para vivermos numa terra mais amena, mais fraterna, mais amorosa. De viver uma vida onde o bem predomina, ainda que o mal esteja presente. Onde o sentimento de fraternidade esteja muito mais forte e seja muito mais recorrente do que esses momentos de guerra, de angústia, de debates infrutíferos e dolorosos, que muitas vezes a Terra e todos nós vivenciamos. Agora é o momento da transição. E ela, infelizmente, por escolha nossa, está sendo feita através de um processo de muita dor. E cabe a nós também aproveitar esses momentos para construir uma palavra de gentileza, uma ação em favor do bem. Agora é o momento de nós sermos o ponto mínimo, mas importante, de equilíbrio, de amor, de evangelho, dessa mensagem de vida eterna que cada um de nós já conhece e já pode colocar em prática. E é nessa perspectiva de vivência desse Enem espiritual, desse fim de ciclo de inferioridade e de uma futura vida superior em moralidade, numa perspectiva de mais fraternidade e mais amor, que nós rogamos a Deus que nos dê força, coragem e perseverança para continuar nessa jornada, fortalecidos nessa fé que nos anima,
consciente das responsabilidades e não desprezando a dor do outro e as dores que nós vivemos coletivamente nesses momentos, mas conscientes de que Deus e Jesus, o nosso mestre maior, está no comando dessa nave e dessa embarcação, que encontrará o porto seguro da terra renovada. E é por essa razão e por esse motivo que nós oramos agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade de esclarecimento e renovação que Ele nos possibilita. Senhor misericordioso, agradecidos somos a Ti, por esse instante bendito em que a Tua misericórdia nos possibilita consolo e esclarecimento, a fim de que possamos continuar a luta da trajetória da vida, consciente das nossas responsabilidades, da necessidade de amor, de trabalho, de fé e de vigilância, para que possamos, todos nós juntos, caminhar rumo a uma vida melhor, mais feliz e mais harmônica. Possibilita a cada um de nós, Senhor, o bálsamo da fé, da esperança e do trabalho, para que sejamos, de fato, merecedores da paz e da serenidade tão ansiadas. Sê, Senhor, a luz do nosso caminho, o farol das nossas vidas. Queremos ser contigo hoje e sempre. Assim seja. Paz, luz, fé, trabalho e alegria, apesar das dificuldades, para cada um de nós. Sejamos os ceareiros valorosos, ainda que pequeninos e frágeis, do caminho do Senhor, para que juntos possamos estar aprovados no vestibular espiritual. Até a próxima. Paz e luz, se Deus quiser, para nós.